Meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Chamo sua atenção para o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. E o assunto é: será que o Senhor Jesus está presente no capítulo 1 da Bíblia? Claro que o nome Jesus só aparece a partir do seu nascimento aqui na Terra, na sua vida humana. Porém, em todas as Escrituras, ele é a palavra de Deus. E não só no capítulo 1, mas já no primeiro versículo da Bíblia, podemos ver que o Senhor Jesus está presente. Quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus, do original hebraico Elohim, indica-nos que esta palavra Elohim, nela está a pluralidade de pessoas na divindade, segundo mestres, professores de hebraico nos afirmam isso. E então, assim sendo, daí vem a palavra Deus, este substantivo masculino, que aparece 31 vezes no capítulo 1 de Gênesis, sendo que o capítulo também tem 31 versículos. Porém, existem 5 versículos que Deus não é citado. São eles o versículo 13, o 15, o 19, o 23 e o 30. Porém, em compensação, também existem 5 versículos que Deus é citado 2 vezes, que são versículos 4, 10, 21, 25 e 27. Então, logo no primeiro versículo, onde está Elohim, já vemos aí pluralidade de pessoas na divindade, no nome Elohim. E aí, 31 vezes é repetida esta palavra em todo o capítulo. Agora, podemos ver também separadamente, porque aí aparece Deus Trino na palavra Elohim, mas podemos ver separadamente em todo o capítulo. Por exemplo, o versículo 2, parte C, mostra-nos a existência do Espírito Santo. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tratando-se do Senhor Jesus, como já falei, o nome Jesus não aparece aqui, mas ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então, as palavras, o termo "e disse Deus" aparece 10 vezes neste capítulo. E disse Deus, no versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26, 28 e 29. Aparece aí, e disse Deus, as palavras "e disse Deus". Cada coisa que Deus ordenava para que fosse criado, então, lá está o Senhor Jesus.
Por exemplo, o versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, esta palavra, este verbo, é o próprio Senhor Jesus agindo e criando todas as coisas. Esta conclusão, nós temos chegado a tal conclusão, pelo que diz o capítulo 1 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Veja o que disse Jesus. No princípio era o verbo, isto é, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aí podemos concluir, analisar, verificar de que a palavra que estava sendo ordenada para que cada coisa fosse criada era o próprio Jesus que estava na criação, que estava criando todas as coisas, conforme vemos neste capítulo, o capítulo 1 do livro de Gênesis, ok? Então, o Senhor aparece então aí, o Deus Trino, na palavra Deus, isto é, Elohim, né? A pluralidade de pessoas na divindade, nesta palavra Elohim, e aparece também separadamente, porque o versículo 2 já citei parte C, o Espírito do Senhor estava sobre a face das águas, né? Pairava sobre a face das águas. E Jesus era a palavra ordenada por Deus para que cada coisa fosse criada. Então, é interessante isso. Ele aparece juntos. Quer ver mais uma referência onde aparece juntos o Trino Deus, a Trindade? Talvez eu esteja falando com pessoas unicistas, né? Mas eu quero vos afirmar dentro desta palavra que realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe. Muito embora não apareça na Bíblia a palavra Trindade, mas os três realmente existem. E aparecem juntos mais uma vez, no versículo 26. Veja isso. O Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, então, está indicando pluralidade de pessoas. A nossa imagem também está indicando pluralidade de pessoas na divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Claro que não são três deuses, não é triteísmo, mas é trindade. Ele tanto é uno como é trino. E assim é o mistério de Deus em Cristo, revelado-nos pelo Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que nos revela esta verdade. Amém? Que Deus te abençoe e possamos cada dia compreender melhor esta palavra, em nome de Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.